Olá pessoal, aqui é a professora Natália Bentin e a nossa aula de hoje vai ser sobre matemática básica, onde veremos aqueles assuntos básicos que muitos alunos de ensino fundamental, ensino médio e até ensino superior ainda têm dúvida. Então, dê um like no vídeo, ative o sino e se inscreva no canal. Vamos lá! Conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente fala bastante é o conjunto dos números naturais. O que são números naturais? São os primeiros números vistos, no ensino fundamental, no ensino infantil. Número 1, 2, 3, 4, 5. São os números positivos, inteiros positivos, tá? Então, eu acredito que a maioria de vocês já conheçam quem são os números naturais, tá? O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Pessoal, são todos os números inteiros, tanto positivo quanto negativo, tá? O que são números inteiros? Para alguns alunos a gente costuma ouvir, é o número que não é quebrado, é aquele número, pessoal, que não é decimal, não é 1,1, 1,2, é número inteiro. Alguns chamam de número redondo, né? É o número 5, 6, números exatos, né? Só que inclui tanto os positivos quanto os negativos. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Quem são os racionais? Os racionais começam a entrar os números decimais. Mas que números decimais são esses? É os números, por exemplo, 0,2, 0,1, 0,6... São os decimais na forma exata, tá, pessoal? Também incluído as dízimas periódicas. Quem são as dízimas periódicas? As dízimas periódicas, pessoal, são aqueles números que repetem, que vocês vão dividindo, mas nunca tem fim. 0,3333, que a gente até representa por 0,3 e esse tracinho, para indicar que o 3 está se repetindo, né? Os números irracionais, também, eles não têm fim. A diferença principal entre os racionais é que os irracionais entram as dízimas não periódicas, ou seja, o número que está repetindo, que não tem fim, não é o mesmo número. Por exemplo, o número π, que é 3,14, e mais infinitos números, mas eles não se repetem, digamos que o mesmo número, São vários números. Já um caso diferente que é essa dízima aqui, 0,333. Que sempre se repete o 3, de forma constante o 3. Essa é a principal diferença entre as dízimas periódicas e dízimas não periódicas, tá? As dízimas periódicas entram nos racionais e as dízimas não periódicas entram nos irracionais. O famoso irracional que a gente sempre dá exemplo é o número π, tá? Números reais. Quem são os números reais? Pessoal, são todos os números. Todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os racionais, todos os irracionais estão dentro do conjunto dos números reais. Então, a dúvida do conjuntos numéricos, a dúvida referente a conjuntos numéricos foi esclarecida, Vamos ao próximo tópico de matemática básica. Um outro tópico é bastante... às vezes ouvido, na sala de aula, os números primos. O que é número primo, professora? Então, assim, eu resolvi incluir ele nesse vídeo porque é uma dúvida que eu escuto constantemente nas salas de aulas, tá? Porque em algumas operações que a gente vê no ensino médio, a gente precisa ser utilizado somente números primos, Aí, geralmente, tem alguns conceitos dessa matemática básica que eles não sabem. Então, vamos lá. Quem são os números primos, pessoal? Números primos são aqueles números que só tem dois divisores. Ele mesmo, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, aqui a gente tem o número 2. O 2, ele só divide por 2, que é ele mesmo, e divide pelo próprio número 1, Então, ele tem apenas dois divisores. Uma curiosidade que é bom ser lembrada, que o 2 é o único primo que é par. Do conjunto dos primos, o único par que a gente tem é o 2, tá? Outra coisa, vamos lá.
11. O 11, vocês podem ver que o 11 não está dentro de nenhuma tabuada, porque ele não divide por nenhum número. Apenas o 11, que é ele mesmo, 11 dividido por 11, e o 11 dividido por 1. Então, ele tem apenas 2 divisores. Por isso que a gente chama de números primos, tá, pessoal? Então, aqui eu coloquei os principais números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Tem vários, pessoal, mas eu coloquei os principais, tá? Então, assim, é bom que vocês procurem memorizar. Não tô falando de vocês decorar, porque automaticamente, quando vocês vão praticando, automaticamente a nossa mente já capta tudo, certo? Outro assunto que eu quero deixar claro aqui nesse primeiro módulo de matemática básica é uma dúvida que eu escuto bastante. Raiz quadrada. Ah, Natália, mas pelo amor de Deus, quem é que não sabe o que é uma raiz quadrada? Bom, voltando do início, o que é raiz quadrada? Raiz quadrada, a gente vai querer descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo dá esse número. Por exemplo, qual a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então, se eu quero saber quem é a raiz de 25, eu vou procurar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o próprio 25. Que no caso é quem aqui? O 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25. Tá, Natália, quando é número pequeno assim todo mundo sabe. Mas e quando for número grande? Porque geralmente alguns alunos de ensino médio querem usar a calculadora. Aí quando chega no vestibular, não pode usar. Aí que, como diz o meu avô, a calça aperta, né? Então, vocês precisam descobrir, precisam aprender como calcular a raiz quadrada de qualquer número, certo? Então, vamos lá. 625, eu quero descobrir a raiz quadrada dele. Como é um número muito grande, fica difícil pra gente saber de cabeça, né? Então, como que a gente descobre? Através de fatoração. Vamos fatorar aqui. 625. Eu vou fatorar ele. Dá pra mim fatorar por quanto? Bom, gente, dá pra mim dividir por 5, não dá? Ah, Natália, mas também dá pra dividir por 25, mais rápido. Gente, quando a gente for para calcular a raiz quadrada, quando for fatorar, para encontrar a raiz quadrada, a gente precisa usar somente números primos. Opa, por isso que eu expliquei números primos anteriormente. Só relembrando aqui, ó, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Colocar até 3 pontinhos aqui porque tem mais, tá, pessoal? Então eu só posso utilizar esses daqui na hora de fatorar para achar a raiz quadrada. Não é tão simples assim, eu vou dividir por qualquer número. Tá? Então, vamos lá. Por isso que eu já coloquei 5 aqui, né? Vamos lá. 625 dividido por 5 vai dar 125. Dá para dividir por 5 de novo, que vai dar 25. Por 5 de novo, que vai dar 5. Por 5 de novo, que vai dar 1. Acabou a minha fatoração. Minha fatoração, pessoal, acaba quando chega em 1. Então, aqui, vamos lá. A gente conseguiu achar aqui duas duplas. Essa dupla aqui, de 5, e essa dupla de 5. Então, quem vai ser a minha raiz quadrada de 625? Aqui eu tenho uma dupla de 5, né? E aqui outra dupla de 5. Agora, basta eu multiplicar aqui, que vai dar 25. Então, a minha raiz quadrada de 625 é 25, né? Vamos achar agora as 256? Vamos lá. Vamos pegar o 256. Como ele é par, pessoal, já sei que dá para dividir por 2, tá? Vou dividir. Vai dar 128. Por 2 vai dar 64. Por 2 vai dar 32. 2 vai dar 16. Por 2 aqui vai dar 8. Pronto, chegou no 1, né? Então, minha fatoração acabou. Vamos selecionar as duplas, pessoal. Aqui eu tenho uma dupla. Uma dupla. Na verdade, então, a gente tem quantas duplas aqui? 4. Então, vai ser 2,
1, 2, 3, 4, elevado à quarta potência, que isso dá 16. Então, a minha raiz quadrada de 256 é 16. Pronto, encontramos as raízes quadradas, né? Então, pessoal, nosso vídeo de matemática básica encerra por aqui. Na próxima semana vai ter outro vídeo de matemática básica, continuação. Então, peço que vocês se inscrevam no canal e até lá!